que eu preciso para ter hipertrofia muscular? Sou o professor Alexandre Evangelista e nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso. Mas antes, deixa eu pedir um favor. Se inscreve no canal aqui, clica no sininho para receber notificação toda vez que um vídeo for ao ar. Além disso, comenta aqui embaixo e deixa o seu like, que faz bem para a alma. Bom, basicamente para hipertrofia eu preciso de 3 coisas, não é? Na prática, eu preciso de contração muscular. Sem contração eu não tenho, sem a fase concêntrica e excêntrica eu não tenho hipertrofia. Eu preciso de sobrecarga externa, e eu preciso de determinado grau de fadiga. Então, como é que eu transfiro esses 3 pilares aí para a prática? Você tem muitas variáveis envolvidas numa sessão de treinamento para que tudo isso aconteça. Você tem, por exemplo, o volume, a intensidade, você tem a velocidade de execução, você tem aí o intervalo de recuperação entre os estímulos, você pode trabalhar com pesos livres ou máquinas, você pode usar determinados métodos de treinamento e determinadas montagens, e é claro, você pode pensar também na frequência semanal, só para citar algumas das variáveis mais importantes dentro da musculação. Mas de todas elas aí, o que é o mais importante mesmo para eu conseguir uma boa hipertrofia? Bom, dentre essas variáveis, sem esquecer dos pilares, né? Vamos lembrar de novo lá, preciso ter contração, eu preciso ter sobrecarga e eu preciso ter determinado grau de fadiga. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre a sobrecarga, quais são as variáveis que envolvem aí a sobrecarga, a carga externa de treino. Bom, primeira coisa, você tem aí o volume e você tem a intensidade. Quando se fala em intensidade, a gente tem associação aí com o percentual de RM, por exemplo, ou em cima da percepção subjetiva de esforço. Para hipertrofia, a literatura fala que numa escala de 0 a 10, considerando a percepção subjetiva de esforço, você tem que estar entre 6 e 8, 7 e 8. Legal? Ou trabalhar aí a 75, 80% de uma repetição máxima. Mas aí para isso tem que fazer um teste de uma RM. Não sabe como fazer? Joga no Google protocolo de uma RM para determinar a força dinâmica máxima, tá legal? Outra coisa importante é o volume. Como é que eu calculo o volume? Você tem 3 formas hoje de calcular o volume. A mais simples dela é pelo número de séries na semana. Então, se você trabalhou lá, por exemplo, na segunda-feira e na quinta-feira com treino A, você fez 3 exercícios, 3 séries em cada um desses 3 exercícios, você vai ter 9 séries por sessão. No final da semana, não fez segunda e quinta, você vai ter 18 séries por sessão. Então, 3 exercícios, 3 séries cada, 3 vezes 3, 9, 9 séries por sessão, 2 sessões na semana, 18 séries no final da semana. Outra forma de calcular o volume também é em cima da multiplicação do número de séries pelo número de repetições. E aí você consegue um cálculo do volume interessante. E uma terceira forma, que é um pouquinho mais complexa, é você multiplicar o número de séries pelo número de repetições pela carga levantada. Aí você tem o volume total do treinamento. Aí você pode perguntar, tá legal, Alexandre, entendi. Então eu tenho que colocar peso e eu tenho que trabalhar aí com o volume ideal. E aí o mais simples deles, eu entendi também, Alexandre, é pelo cálculo do número de séries na semana. É isso mesmo, você entendeu direito. E aí vem a pergunta, mas quantas séries por semana eu tenho que trabalhar para ter uma hipertrofia bacana? Bom, vamos lá. Para dividir esse volume, a gente tem que pensar em iniciante, intermediário e avançado. Vou começar pelo avançado. Alguns estudos mais recentes mostram que um avançado ele pode trabalhar entre 18 a 24 séries na semana e vai ter bons resultados em termos de hipertrofia. Tem estudo que fala em até 32 a 45 séries, por exemplo, a membros inferiores. Então o avançado aí, em torno de 18 a 24 séries, ele vai ter bons resultados. E o iniciante? O iniciante ele vai responder bem com menos de 10 séries na semana. E a gente tem que considerar o bom senso aí, né? Se ele for 2 vezes na semana e eu trabalhar com 3 séries num treino único para ele, aí eu vou ter 6 séries no final da semana, o que tá bacana aí para os 2, 3 primeiros meses. E o intermediário? O intermediário ele pode trabalhar em torno aí de 9 a 18 séries na semana, dependendo da frequência semanal dele, por grupamento muscular. Porque tudo que eu estou falando aqui de séries na semana é por grupamento muscular, ok? Então veja, quando eu trabalho com um volume na semana para iniciante, intermediário e avançado, eu consigo aí potencializar a minha hipertrofia. E é claro, para que eu consiga aí ter bons resultados também de hipertrofia, eu preciso pensar nos métodos e na montagem de treino. Porque a gente já viu aí a carga ideal, a intensidade e o volume. Bom, para iniciante, recomenda-se trabalhar com uma montagem de treino única, de forma alternada por segmento, usando métodos como múltipla série, circuito ou mesmo piramidal.
Já para intermediário, eu posso trabalhar com uma montagem direcionada por grupamento. Já divido o treino A e B e trabalho aí com métodos um pouco mais elaborados, como um biset, como um triset, por exemplo, ou mesmo eu posso trabalhar aí com um drop set ajustado, ou até o piramidal eu posso usar sem problema nenhum, um agonista-antagonista, isso pode ser usado. E o avançado? O avançado, o ideal é que ele vá treinar todos os dias, né? De segunda a sábado. E aí eu já divido o treino dele em A, B e C. Nesse caso, eu já uso métodos bem avançados mesmo, como o rest pause, como o cluster sets. Rest pause é uma forma de cluster sets, né? Posso usar o SST, posso usar o drop set, aí sim, power up. Posso usar o FST7, eu posso usar exercícios associados aí com métodos até a falha. Então, nesse caso, eu posso utilizar métodos de treinamento mais avançados, ok? E é claro, sempre variando os exercícios. A ideia é que todo mês você troque o treino do seu cliente. Então é isso. Iniciante, treino único. Intermediário, treino A e B. Avançado, treino A, B, C, com seus respectivos montagens e com seus respectivos métodos de treinamento. O iniciante, treinar de 2 a 3 vezes na semana, quebra o galho. Intermediário, 3 a 4. E o avançado, eu falei que o ideal é todo dia, né? Seria o ideal. Mas se ele não puder, de 4 a 6 vezes na semana, já resolve razoavelmente o problema. Então tá aí, pessoal. Eu sei que são muitas variáveis, é muita coisa para pensar, mas basicamente a gente volta para o começo do vídeo, né? Se você tiver contração, se você tiver sobrecarga externa e determinado grau de fadiga, você vai ter aí bons resultados em termos de hipertrofia. Agora, se você tiver a manipulação correta das outras variáveis de treinamento aí, como por exemplo o volume, a intensidade, a frequência semanal, o método de treino, a montagem, você vai estar com a faca e o queijo na mão para ter bons resultados em termos de hipertrofia. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo. Olha, quem sabe faz ao vivo aqui, caiu. Um grande abraço, agora sim, e até o próximo vídeo.